Olá pessoal, tudo bem? Aqui é a Cláudia do programa Recolocação na Prática. E esse vídeo, ele é a continuação do vídeo anterior, é a parte 2 sobre 50 dicas de como elaborar um currículo. Se você não assistiu o primeiro vídeo, eu vou deixar o link aqui ou aqui embaixo e aí você pode assistir a primeira parte e depois voltar para cá para continuar assistindo o vídeo. Então vamos lá, vamos dar sequência? Se você tem 10 ou menos anos de carreira, gente, não tem desculpa, mantenha o seu currículo em uma única página. Se você tem mais de 10 anos de experiência, existe uma discussão sobre ampliar ou não o número de páginas. Eu, particularmente, acho que manter entre 1 e 2 páginas é o ideal, porque isso vai te forçar a colocar no seu currículo, deixar no seu currículo somente aquilo que é realmente importante. Agora, se você acredita que essas 2 páginas não são suficientes para que você detalhe tudo aquilo que você acha que de fato é relevante, deixe um link para o seu LinkedIn, por exemplo. Lá é possível que o recrutador, se ele tiver interesse, que ele busque muitas outras informações. E lá não tem problema você, enfim, detalhar muito mais toda a sua formação e experiência. Uma outra coisa para os profissionais mais experientes é: se você tem mais de 10 ou 15 anos de experiência, gente, você não precisa relacionar, não precisa detalhar a experiência de 15, 20 anos atrás. Mais uma vez, mantenha só aquilo que é importante e relevante para aquela oportunidade. Agora, se você é recém-formado ou tem muito pouca experiência, não entre em pânico, calma. Não é porque você não tem muita experiência que significa que você não é competente. E mais uma vez, a descrição da vaga é a sua Bíblia. Se você está em início de carreira e está se candidatando para vagas coerentes com a sua formação e com a sua experiência, eu não acredito que essas vagas vão exigir do candidato anos de experiência. Portanto, em princípio, não há com que se preocupar. Mas nesse caso, o que fazer para que o seu currículo não se restrinja apenas às informações pessoais e de formação? Trabalhos acadêmicos, matérias que você cursou, trabalhos voluntários, projetos, enfim, diversos, tudo isso pode ser incluído no seu currículo. Voltando aos profissionais mais experientes, não importa, você pode ter, enfim, 300 anos de experiência. Para cada uma das experiências listadas, 5 ou 6 bullets detalhando essa experiência são suficientes. Nada de escrever uma página inteira detalhando cada uma das experiências. Você tem que ser conciso. Eu tenho certeza que isso funciona. Uma outra coisa é cuidado na hora de tentar impressionar. Muitas vezes, candidatos enchem o currículo com frases vazias, com coisas que não significam coisa alguma. Portanto, cuidado nesse ponto. E por outro lado, cuidado com termos e expressões muito técnicas e muito específicas, porque muitas vezes quem vai estar analisando seu currículo é um recrutador e ele pode ser que ele não entenda ou compreenda profundamente e tecnicamente daquela posição específica. Portanto, quando você escrever seu currículo, pense em deixá-lo compreensível para qualquer pessoa. Uma outra coisa é: utilize números e percentuais. Isso, além de dimensionar o fato, faz com que as informações se tornem muito mais palpáveis. Uma outra coisa é, ao invés de simplesmente detalhar uma atividade, tente trazer o benefício daquilo que foi feito. Isso vai demonstrar claramente para quem estiver lendo o seu currículo o seu potencial de fato contribuir para aquela oportunidade. Gente, uma outra coisa é cuidado para não cair na tentação de fazer uma lista de adjetivos que na verdade não ajudam em nada e não dizem coisa alguma. Dizer que você é proativo, competente, um bom comunicador, um forte líder, gente, não faz sentido você fazer uma lista desses adjetivos no seu currículo. Aliás, a entrevista ela serve exatamente para isso, para conseguir avaliar se o candidato possui ou não as características comportamentais para aquela vaga. Então, claro, você pode incluir, você pode utilizar algumas dessas características, mas cuidado para não fazer uma lista infindável de adjetivos, combinado? Uma outra coisa é: não negligencie trabalhos não tradicionais ou não formais. Se você trabalhou como voluntário, se você trabalhou como freelancer, se você, enfim, teve alguma experiência acadêmica, trabalhou em algum projeto não remunerado, tudo isso pode ser sim relevante e pode ser sim listado na sua relação de experiências. Uma outra coisa é, para não tornar o seu currículo chato,
e difícil de ler, use diversas palavras, use diversos verbos de ação para detalhar as suas atividades. O que acontece muitas vezes é que fica uma lista de responsável por, responsável por, responsável por. Existe uma série de outros verbos que você pode utilizar para detalhar as suas atividades. Mais uma coisa é cuidado com jargões corporativos e com as expressões em inglês. Então, frases como agregar valor, benchmarking, brainstorm, briefing, budget, case, deadline, downsizing, está no meu DNA, relação ganha-ganha, on the job, pensar fora da caixa, quebra de paradigmas, workaholic, enfim. Cuidado com o uso exagerado desse tipo de palavra ou expressão. Muito provavelmente é possível substituir essas palavras ou expressões por outras menos na moda. Agora, se você é recém-formado e não tem muitas experiências profissionais, você pode inverter a ordem e colocar primeiro a formação para depois a experiência. E assim como na experiência, você também deve manter o reverso cronológico, ou seja, começar por a sua última formação, a mais recente, e ir listando em seguida as menos recentes. Se você se formou numa universidade de primeira linha, se você ganhou algum prêmio por algum projeto ou trabalho que você tenha desenvolvido, enfim, qualquer tipo de honraria você pode sim mencionar no seu currículo. Obviamente tem que ter relação com a oportunidade, mas não precisa ficar tímido em relação a isso. E se houver relação com a oportunidade, inclua também eventuais cursos, mesmo que online, que você tenha feito como educação continuada. Isso pode ser relevante. E se for o caso, dependendo da sua profissão, você pode sim adicionar um trecho mais no seu currículo de habilidades técnicas, em que você pode listar idiomas, cursos complementares, enfim, uma série de outras habilidades técnicas que não necessariamente precisam ser formais, você não precisa ter feito um curso para isso, mas se você domina algum instrumento, algum aplicativo, alguma ferramenta que pode ser útil para aquela oportunidade, você pode incluir isso no seu currículo sem problema algum. E se por acaso você tem muitas habilidades relativas a um mesmo tema, por exemplo, o pessoal de informática costuma ter essa característica, você pode incluir um item específico, como por exemplo, habilidade, desenvolvimento de software. E aí você lista um item específico sobre todas essas suas habilidades. Uma outra coisa é tenha cuidado com interesses controversos. Se você trabalhou, por exemplo, numa campanha política ou teve alguma atividade religiosa, enfim, apenas certifique-se de que isso pode não afetar de maneira negativa a sua candidatura. A gente já falou disso num vídeo específico, mas se por acaso você tem experiências muito curtas que eventualmente não vão agregar em nada e pelo contrário podem fazer, enfim, podem criar uma má impressão, pense na possibilidade de eliminá-las. E se por outro lado você tem lacunas, gaps entre empregos de alguns meses, uma boa solução para você não ter que, enfim, explicar essa situação é utilizar períodos, não mês, ano, mas ano. Então, por exemplo, auxiliar administrativo de 2011 a 2012. E, sei lá, o seu próximo cargo seria analista de, sei lá o quê, de 2012 a 2013. Então, nesse caso, esses poucos meses eles desaparecem e você não precisa explicar. E se por acaso você tem diversas experiências muito curtas no seu currículo, uma boa alternativa é você colocar uma breve informação do motivo pelo qual você se desligou ou você foi desligado dessas empresas. Então, por exemplo, empresa A, período tal, empresa foi fechada, empresa B, período tal, mudei de cidade, enfim, assim por diante. Você coloca uma pequena explicação, porque quando o recrutador estiver lendo ali, já vai ter uma pequena explicação e pode ser que isso faça com que ele decida te chamar para uma entrevista. E uma outra coisa, se por exemplo, você tem algo que precisa ser explicado no seu currículo, porque voltando aqui mais uma vez, o currículo normalmente é o primeiro contato entre a oportunidade e o candidato. E se por acaso o currículo não chama a atenção do recrutador, você não vai ter sequer a oportunidade de, enfim, de explicar qualquer coisa. Então, portanto, qualquer coisa que você entenda que seja necessário explicar e que seja relevante, utilize o seu resumo profissional para fazer isso, de forma muito breve. Referências disponíveis
mediante solicitação, pretensão salarial a combinar. Gente, esse tipo de informação, na verdade, ele não agrega em nada. Se, de fato, o recrutador tiver interesse, ele vai te pedir isso. Então, você dizer que a pretensão salarial a combinar é óbvio, a pretensão salarial é a combinar, né? Então, exclua esse tipo de informação, não tem por que manter isso no seu currículo. Da mesma maneira que não faz o mínimo sentido você começar o seu currículo escrevendo currículo, ou pior ainda, currículo vitae em latim. Gente, o recrutador sabe o que é um currículo, você não precisa dar título para o seu currículo. Também tem um vídeo específico falando sobre isso, mas se você for encaminhar o seu currículo por e-mail, não esqueça de acompanhá-lo com uma mensagem. Além disso, envio de currículos por e-mail deve ser sempre num arquivo que não é editável, como por exemplo o PDF. E mais, nomeie o seu arquivo com inteligência. Utilize a palavra currículo ou CV, o seu nome ou a vaga, cargo para qual você está concorrendo. E por fim, a última dica é: mantenha um arquivo sempre atualizado. Mantendo isso atualizado, sempre que você precisar se candidatar, vai ser muito mais fácil conseguir elaborar esse currículo. Mantenha esse currículo atualizado e pelo menos a cada 3 meses revisite esse arquivo e atualize suas realizações, obrigações, enfim, tudo aquilo que você entenda que pode ser um dia importante na hora de elaborar um currículo. Vai facilitar muito a sua vida, eu garanto. Bom, gente, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado e se você gostou, se você tem alguma dúvida, deixa um comentário, curte, compartilha, comenta e se inscreve no canal se você ainda não fez isso. Beijo bem grande para vocês e até a semana que vem. Tchau, tchau!